Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Aline e eu sou fisioterapeuta pélvica. E o assunto de hoje é muito importante, principalmente se você está grávida e tá lá pelo segundo ou terceiro trimestre. Hoje eu vou falar sobre as contrações uterinas e vou te ensinar como diferenciar as contrações de treinamento e as contrações realmente do trabalho de parto. Então, como eu já disse aqui em outros vídeos, né, eu já citei aqui, já falei lá no Instagram também, é um assunto que volta e meia eu tô falando, que é a importância de você saber o momento certo de ir pro hospital. É porque muitas mulheres começam a ter contrações e acabam se desesperando, assim, achando que já tá na hora de ir pro hospital. E acontece que se você vai pro hospital, né, com muita antecedência, é muito provável que você fique exausta, fique fadigada e até mesmo não consiga ter um parto normal, se for o seu desejo, né? A internação precoce pode causar, sim, uma cesárea. Então, com relação às contrações do trabalho de parto, é legal você ver o vídeo que tem aqui no canal sobre as fases do trabalho de parto e qual é o melhor momento para se encaminhar para o hospital. Mas, além dessas contrações que realmente acontecem ali no trabalho de parto, né, no início do trabalho de parto, tem também as contrações de treinamento. E essas contrações de treinamento, elas já aparecem ali no segundo trimestre, super cedo. E essas contrações de treinamento, elas são chamadas de contrações de Braxton Hicks. E essas contrações, elas começam a acontecer ali mais ou menos no segundo trimestre de gestação. E essas contrações, elas são bem mais fraquinhas do que as contrações do trabalho de parto. E até muitas vezes elas acabam passando despercebidas por muitas mulheres. Essas contrações de treinamento, elas não dilatam o útero e elas não têm a força necessária para fazer o bebê nascer. E então, por que elas acontecem, né? E o nome já diz, elas são contrações de treinamento e acredita-se que elas servem para gerar um amolecimento cervical e também o fortalecimento das fibras do útero, né? Esse preparo do útero é muito importante para o momento do parto. Então, quando acontecem essas contrações de treinamento, é o útero, é o organismo, o corpo já se preparando, amolecendo ali a região cervical do útero, fortalecendo essas fibras que precisam estar bem fortes para conseguir uma contração bem eficaz, para que na hora do parto consiga expulsar o bebê com mais facilidade. E como eu disse, essas contrações elas podem ser até imperceptíveis por muitas mulheres, né? Então muitas vezes pode ser que você, naquele momento que você tá lá no segundo trimestre de gestação, você sentiu a sua barriga endurecendo, sentiu um endurecimento ali da barriga e até aquelas vezes que a barriga pode ficar durinha e até meio torta, bem provável que você tenha tido uma contração de treinamento e nem se ligou que era isso. Mas então, como diferenciar as contrações de treinamento das contrações do trabalho de parto? Então, no caso das contrações de treinamento, elas podem ser desconfortáveis, podem ser bastante desconfortáveis, mas não são dolorosas. E elas reduzem quando você muda de posição ali ou faz um tempinho de repouso, elas não aumentam a intensidade, então você vai sentir aquele desconforto, aquele endurecimento da barriga, mas ela não vai aumentar a intensidade a ponto de chegar a ser doloroso, né? Você vai sentir só um desconfortozinho, mas não vai aumentar a intensidade. Essas contrações também, elas têm curta duração, então é algo que acontece bem rápido, assim, ela vem rapidinho e já passa. E por último, elas não são ritmadas, então elas não são regulares, né? São contrações bem desreguladas, elas acontecem esporadicamente, assim, então não tem nada de ordenado, nada de ritmo, elas são bem desregulares. Então, se você sentiu essa sensação na barriga, essa contraçãozinha, esse desconfortozinho, pode ficar tranquila que é só o teu útero ali se preparando, é o seu corpo se preparando lá para o momento do parto. Agora, as contrações do trabalho de parto, elas sim, elas são dolorosas. E elas, ao contrário das de treinamento, elas não reduzem conforme você muda de posição ou fica em repouso. E elas também têm um aumento gradual na intensidade da dor. Ao contrário das de treinamento, que não se intensificam, né? Já as contrações do trabalho de parto, elas vão se intensificando gradualmente. A duração delas é maior, né? Eu disse que as de treinamento
são contrações curtinhas, rápidas, já as contrações do trabalho de parto são maiores a duração. E as contrações do trabalho de parto são frequentes e tendem a ficar cada vez mais ritmadas, né? Conforme as fases do trabalho de parto vão avançando, essas contrações elas vão ficando mais intensas e mais ritmadas. E com relação a essas contrações do trabalho de parto, é claro que tem o desconforto, tem a dor natural, né? Mas a dor de contração é sempre algo que vem e vai. A dor de contração é como se fosse uma onda. Ela chega e passa. Então, se você muitas vezes tem medo até da dor do momento do parto, já falei aqui em outros vídeos também do canal, e o nosso corpo ele é muito inteligente, né? A dor da contração ela não é constante. Justamente eu acho que se ela fosse uma dor constante, assim, a gente talvez não aguentaria, né? Ter um parto natural, ter um parto normal. Mas o nosso corpo, a forma com que ele faz, com que a gente dê a luz, é justamente com essas ondas. Então ela vem, você sente aquele desconforto, você sente aquela dor, mas passa. E esse momento onde ela passa, onde a onda calma, é justamente para você recuperar o fôlego, para você descansar e esperar a próxima onda. Então, se você tá aí no segundo trimestre de gestação ou tá no final da gestação, me conta aqui nos comentários se você já sentiu, se você já conseguiu perceber se você teve essas contrações de treinamento, como foi a sensação. Se você tem alguma dúvida sobre essa informação que eu passei hoje, pode me mandar aqui nos comentários também, ou pode me mandar lá no Instagram. Caso você não me siga também, pode me seguir, que eu sempre tô postando conteúdo novo por lá. Se inscreva no canal. Se você gostou do vídeo, deixe um like e compartilhe essa informação que é muito importante para todas as mulheres que estão grávidas ou têm a intenção de engravidar. Informação é sempre positiva, é sempre muito bom você saber onde você tá pisando, como funciona todo esse processo de gestar, né? E é isso, gente, o recado que eu queria deixar para vocês hoje. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!